Guerra na Selva Podcast, Selva, Coronel Brian, Guerreiro de Selva 2732, não se esqueçam, já me conhece. Pessoal, boa noite. Nós estamos no mês de março, março é um mês especial, é o mês da mulher, não é verdade? Então a gente tem que cultuar esse símbolo que lembra Maria, a mãe de Jesus, não é isso? E a gente aqui para homenagear o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, a gente está recebendo aqui duas mulheres sensacionais que fizeram história no nosso SIGS, uma no campo da veterinária e outra no campo da psicologia, né, em diferentes épocas, mas são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, que eu conheço particularmente as duas, né? Em que pese não ter servido muito tempo com as duas, mas eu conheço bastante. E atenderam o chamado da gente, né, o convite para estar aqui nesse podcast especial, né? Para a gente lembrar aqui o papel da mulher, da verdadeira guerreira, aquela guerreira da selva ali que está junto ali, né? Que é o esteio da família, que é a pessoa que dá o brilho, né, numa unidade militar diferenciada como o SIGS ali, tá? Vou puxar a sardinha pro meu lado, que fui do SIGS muito tempo, mas é aquele brilho, né, da mulher guerreira de selva, tá? Quando passa marchando na sua atividade, enfim, ali, profissional, ela se diferencia das outras, né? E mãe, cuida de uma casa, né? Marido, tem um lar, enfim, a família, né, por trás dela. E por que não dizer que são diferenciadas nessas mulheres aí brilhantes? Então, pessoal, nesse Guerra na Selva Podcast hoje, nós vamos receber essas duas figuras aqui mais do que especiais. Mas antes de apresentá-las, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Seguir-nos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e nos assistir também na TV Onda Digital, no canal 8.2, sempre às terças-feiras, às 20 horas. E no nosso canal no YouTube também, não se esqueça. E dá o seu joinha lá, o seu like. Se inscreva no canal, pessoal. Então, gente, boa noite, né? Gisele Torres e a Sara, grandes amigas aqui. Vocês viram no nosso SIGS, né? E tem muita história para contar. Passaram muito tempo naquela casa ali, a casa do Guerreiro de Selva. E olha, que para mim é uma honra recebê-las aqui, nesse dia tão especial, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E por que não chamar duas mulheres no Dia Internacional da Mulher, não é verdade? Tem que ser. Privilégio. Tem que ser, pô, olha, isso é brincadeiras à parte, né? Mas é uma coisa muito bacana. Então eu queria, pessoal, apresentar essas duas figuras para vocês aqui, essas senhoras aqui que são maravilhosas, umas mulheres brilhantes, né? E que tem muita história para contar. Vamos tentar então contar um pouco dessa história aqui nessa conversa nossa, né? Lembrando que a gente queria passar que era 200 horas aqui com vocês, mas vamos aproveitar o máximo que a gente puder, tá? Vamos começar aqui então com quem? Mais antiga. Sara, mais antiga, a antiguidade é posto, olha aí. Pô, Sara. Nada mudou. Nada mudou no exército, olha só que coisa boa. Sara, fala pra gente aí. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, esse reconhecimento, porque, assim, que as mulheres ocuparam os espaços, todos nós sabemos, mas que ela pode fazer o que ela quer, isso é incrível. Que né? legal. Então, a mulher, né, pode ser o que ela quer, psicóloga, veterinária, militar, mãe, o que ela quiser. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, um privilégio para mim. Né, meu nome é Sara Fernandes, meu nome de guerra, né? Tenente Sara, uma vez tenente, sempre tenente. É verdade, nada mudou. Nada mudou. E é uma honra para mim, porque eu fui a primeira psicóloga do SIGS, né? Servi de 2006 a 2012 e o meu último ano foi no hospital. Uhum. E, assim, quando eu paro para lembrar, vejo como foi uma honra, porque lá na divisão de ensino, eu fui a primeira mulher que entrou ali na divisão de ensino. Que antes de mim, nenhuma mulher entrava, né? Uhum. Verdade. E para ir à selva também. E a gente chegou assim meio assustada quando chegou lá, quando falava em SIGS, porque assim, antes de eu entrar no exército, eu fiquei um ano no colégio militar como civil. Uhum. E aí, quando eu passei naquela seleção e falaram que eu ia para o SIGS, eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Porque eu sou daqui do Amazonas. É aquela velha história, né? Que ninguém quer ir. Ninguém quer ir para o SIGS. O pessoal Né? fala, vai para o SIGS. O pessoal fala tão mal assim, pô. Então, e naquela época, assim, apesar de eu ser amazonense, eu nunca tinha ido no zoológico, no SIGS.
E eu falei, gente, que lugar é esse? E aí eu cheguei lá assim meio assustada, né? Quando a gente vem assim do mundo civil, e aquele período de preparação, de aprender a marchar, e ordem unida, e a gente acordava super cedo, fui lá no parque, né? O nosso treinamento. E aí foi algo assim muito novo, né? E eu acho que eu fui uma aspirante mais conhecida porque eu cometi um tiro acidental. Já começou desse jeito já. Já comecei dando... Uma rateada já. Uma rateada. Como chama, né? Uma aspirantada. Isso. Então, o instrutor falava, aspirante, Sara, eu levava cada susto. E eu ficava, naquele período, me perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? Enfim. Só que passei por todo esse período e nós chegamos no SIGS. Era tudo muito novo, né? Então, hoje, olhando assim para trás, eu até entendo, né? As reações que tiveram lá. Porque, assim, a primeira psicóloga, a mulher, e tinha toda aquela estrutura lá da PAPP, que antigamente era PAPP, né? Que era aquela pressão Plano de aplicação da pressão psicológica. Isso, que a gente tem de que não é nada de pressão, né? Que ali é um curso, né? Tem gente não gostava desse negócio. É pressão sim, foda-se. Não era assim que a gente falava? E era assim mesmo. Só que a gente já começou mudando o nome, né? Porque pressão da ideia de tortura. E lá no SIGS a gente não... O objetivo era o quê? Treinar os guerreiros de selva. Então a gente já começou mudando esse nome, que mudamos para estresse de combate. Exatamente. Né? Então já chegou a se revolucionando. E aí, quando eu cheguei lá, né, o comandante sempre mandava entrar em contato com o CEP, né? CEP, lá no Rio de Janeiro. No Rio. E aí eu entrava em contato com o CEP, e o pessoal lá no CEP também não tinha muito conhecimento daqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu posso contar uma historinha? Pode, sim. Lembro das minhas amigas do CEP, minhas psicólogas, aquelas antigonas civis, né, que estavam um dia, foram lá em 2002, lá no SIGS, ver preparação para o terreiro, aquela marcha sem fim. A gente dava tanto grito em aluno que as velhinhas acho que ficaram tão complexadas com aquele negócio que nunca mais voltaram no SIGS. Mas antes de tu contar isso tudo aí, Sarinha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a Gisele fazer a apresentaçãozinha dela agora, dizer como é que ela foi parar no SIGS aí também, que aí depois a gente começa esse bate-papo aqui que vai ser muito bacana, tá? E aí, Gisele? Boa noite a todos, muito obrigada também pelo convite. Para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui nesse podcast. Prazer rever a Sara, já tinha um tempão que eu não via ela. Então o podcast é para reencontrar a galera também. Olha aí que coisa boa. A gente trabalhou juntas um tempo, né? Acho que uns 2, 3 anos, eu acho. Por aí. Ela era a minha antigona lá. Quando eu cheguei, ela era mais antiga. Olha aí. E ela que orientava a gente, chegando também do mundo civil para o exército, aquele choque, né? A gente, ainda mais numa unidade tão particular como o SIGS, né? Assim, foi um sonho realizado para mim, porque quem é veterinário, como no meu caso, sou veterinária, sempre tem uma vontade muito grande de trabalhar com animal silvestre. E você ter a oportunidade de trabalhar somente com animal amazônico é o cereja do bolo, né? É o ápice. Coisa boa, né? Assim, eu sei que eu sou uma das pessoas mais agraciadas aqui nesse país, quando fala de veterinária de silvestres, por ter trabalhado lá no SIGS. E, assim, ainda hoje as pessoas me procuram, já tem uns 3 anos que eu saí do SIGS, me procuram para falar um pouco, inclusive vou dar até uma palestra semana que vem. Que coisa boa, hein? Para uma faculdade lá do Piauí, que eu sou piauiense, sou de Teresina. E me convidaram para falar um pouco sobre o zoológico, né? Como é que foi essa minha vivência lá, essa minha experiência. E para mim foi extremamente gratificante. É claro, né, que a gente tem os perrengues que ninguém vive todo tempo na calmaria. Com certeza. Mas assim, eu acho que fortifica a gente, né? Fortifica a gente como ser humano, como profissional. E hoje eu acho que 90% da fibra que eu tenho com certeza foi do que eu vivi ali no SIGS, né? Que para mim foi extremamente gratificante. Que bacana. Porra, legal, né? Viu aí que são 2 pessoas aí que têm experiências diferentes de profissão, mas nutre esse carinho legal aí. A gente nunca esquece, né? A gente nunca esquece, né? Verdade. Eu acho assim muito bacana. Porque quando eu voltei para o SIGS, na época minha de 2002 como instrutor, tinha duas tenentes lá, que era a Audilé e a Alcione, né? A Audilé era veterinária e a Alcione bióloga, e era do zoológico. A gente não tinha contato, assim, entendeu? A gente ficava na zona de cima, aquele clausurado, selva, a gente não tinha esse contato. Hoje em dia, o SIGS ele é muito diferente, né? Vocês já pegaram essa transformação.
o corpo feminino, para o segmento feminino que existe no SIGS hoje, ele está em todas as áreas. Na administração, na parte do zoológico, na divisão de ensino, que é muito gratificante isso aí. Né? Então ele está mesclado assim muito bacana. Né? Então são várias expertises, né, de pessoas ali que estão juntas ali sobre o mesmo mando ali, né? Que é o objetivo intrínseco, que é o quê? O SIGS formar o Guerreiro de Selva. E todo mundo é envolto nessa atividade. Não deixa de ser uma corrente com vários elos ligados ali, não é verdade? Eu queria saber de vocês da experiência aí. Como é que foi isso aí para vocês ali? Porra, lembra do choque, né? Até hoje é assim, sabia? O cara tá lá naquele estágio lá, né, na região militar, fez assim, ó, atenção, envelope, o cara vai abrir envelope, pô, não tem esse negócio? Cara, SIGS, o cara desmaia o outro tem um infarto ali. Que todo mundo fala sobre isso aí. Pô, vai pro SIGS. Cifo. Eu lembro, né, já quando eu estava na formação, né, que a gente fez a formação da gente lá no parque. E aí o instrutor falou pra gente assim, olha, você vai ficar no SIGS, você tem certeza que você quer ficar? É no SIGS. Aí eu, não, eu vou assim, ó, você vai carregar búfalo nas costas. aí eu ficava na cabeça, né, duvido. Mas eu imagino também, né, Sara, porque, imagina, cara, você tá no zoológico. O curso de veterinária, ele chega pra você e fala aqueles negócios ali que é o... M1. M1. É. Aí você sai para um animal silvestre, que não se tem tanta literatura assim, não é verdade? E aí? Escassa. Olha, assim, a minha formação na Federal, eu até tentei fazer essa cadeira lá de silvestres, mas não foi, era optativa. É muito pequeno, né? E não consegui, eles não me deram essa oportunidade de cursar essa disciplina na faculdade. Assim, eu tive que aprender no papiro ali no dia a dia. Eu tive um excelente instrutor também lá no nosso zoológico, que era o Tenente Renato, hoje ele é capitão. Você conheceu ele? Sei quem é. O Renato e também acho que é Coronel já, Palhari. Palhari tá, acho que o Tenente Coronel, ele tá lá em Dourados, acho, no Mato Grosso. Aliás, você veio comigo, foi meu aluno Guerra na Selva, o Palhari e o Ferreirinha, que era o chefe do zoológico na época. O Coronel Ferreira também, que é sensacional. Excepcionais, gosto muito deles. E assim, eles foram passando os conhecimentos deles pra gente, que foi chegando. E aí a gente foi aprender a como manusear os anestésicos, como que fazer a anestesia das onças, porque a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? Os animais, eles são da União, na verdade. Eles estão na carga do IBAMA, então estão todos cadastrados no sistema do IBAMA, lá no CISFAL. É totalmente diferente, é do CISFAL, né? Diferente de um cachorro, por exemplo, da PE. E o animal, cada um tem uma particularidade. É uma ave, um outro é um mamífero, então você tem que estar se atualizando todo santo dia. E aí a gente procurava informação na literatura, e os colegas, a gente também tinha contato com o pessoal das faculdades aqui. Que bom. E aí a gente ia se desenrolando. Surgiu uma dificuldade ali, a gente corria atrás do papiro ali e caía bem. Engraçado, né? A gente vê aí que é muito bacana isso aí, essa parte da troca de ideia, né? De informação, né? E, Sara, na parte da psicologia, eu vi que evoluiu bastante o SIGS, viu? Então, muito. E começou contigo lá, hein? Isso. Não era nem tentativa e erro, né? Era assim, e aí? A minha experiência foi bem diferente da dela, porque não tinha ninguém para falar. Dessa parte da psicologia a gente não vê em lugar nenhum, uma coisa bem específica do SIGS. E aí eu comecei a observar como é que funcionava e fui testando. E peguei aquele material do pessoal que foi lá em 2002. Certo. E aí eu tenho contato com o CEP, mas lá também eles não tinham a experiência que tem aqui, é totalmente diferente, né, a psicologia de lá. E aí fui testando e fui estudando e fui tentando entender esse contexto da selva. E foi daí que foi saindo os filhos, né, que eu até trouxe aqui para mostrar depois os filhos. Tô vendo aí. Os filhos, né? E só que, assim, quando nós passamos por esse treinamento no parque, quando chegou no SIGS, tivemos um outro treinamento com aquele coronel Coimbra. Sim, o Coimbrão. O Coimbrão veio aqui comigo já. Então, todo mundo já estava trabalhando nessas unidades e nós do SIGS, que era a Andréia, a irmã do Lampert. Sim, a minha do Lampert. E acho que era a farmacêutica e o médico. A gente teve que passar quase todo o treinamento de novo, pegar aquelas aulas e foi para a selva. E não podia dormir, a gente dormiu lá no alojamento, no lado do beliche, mas não podia dormir, tinha que ser na rede. Tá vendo? Foi tudo de novo. Foi outro treinamento. Aí teve a entrega do chapéu bandeirante, que a gente não recebeu assim, de graça, não. Teve que passar por tudo isso. Tem que passar, pô, não é possível. Aí teve todo aquele ritual lá da formatura, pra gente receber.
né? Então, assim, como a Torres falou também, foi um grande privilégio para mim, porque o que eu sou hoje, minha vida como está hoje, foi muito o que eu aprendi no Exército, né? A questão da disciplina, da resiliência, porque teve muitas vezes que eu senti vontade de chorar também. Como ela falou, não foi só uma coisa boa, não, né? Primeiro que eu já tinha dificuldade de marchar ali. E quando tinha aquelas formaturas, falava tenente acerta o passo, tenente acerta o passo. Enfim, então foi uma experiência, assim, bem diferente, mas hoje assim, eu sou muito grata, né? Eu acho que a pessoa profissional... Valeu a pena. Muito, né? Eu percebo no meu dia a dia que eu sou diferente das outras. Não porque eu quero ser melhor, mas porque eu tive esse treinamento, essa experiência, né? E eu pude contribuir também para essa formação, né? Eu sempre falo que... Junto com o curso de Guerra na Selva, que tinha os atributos da área afetiva, eu também fui crescendo junto, né? A gente estabelecia ali aquele plano de estresse de combate, mas eu ia aprendendo junto também, né? Aquela experiência que a gente ia para a selva, ia acompanhar o curso, ia aplicar o teste sociométrico, né, na selva. Esse espírito de corpo também, que eu acho bem legal do Exército. Bacana, né? Que é uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum. Então, assim, foi uma experiência incrível. Isso é coisa que a gente é notório. Quando a gente conversa com nossos amigos aí que são civis, estão em outras atividades da vida aí, a gente vê que eles... Os caras que conhecem também o Exército, assim, né, de dentro ali, né? Outros foram alunos do NPOR e tudo. Nunca se viram mais, mas só foram aquele períodozinho de um ano, mas que tem as suas atividades, empresas aí fora, eles falam realmente que, porra, como é que se diz? O quanto aquilo foi legal, né? O tempo deles lá, e eles têm amizade até hoje, pô. Né? Eu acredito que vocês também, o tempo de vocês, vocês devem começar com aquela turma que são as panelas, né? Que a gente tem até hoje também, cangas, né? Os cangas, né? Pô, com certeza, cara. Eu acho que vale muito a pena. Então eu estou respondendo até mensagem aqui agora que o pessoal manda. E eu acho bacana isso aí também, porque, veja bem, vocês passaram por isso e vocês foram para a vida civil novamente, né? Outros desafios, né? Então, não ficaram naquela redoma do tempo de exército só, né? Procuraram outras coisas para fazer. E como foi essa volta de vocês para a vida civil? Então, Então, eu tinha passado no concurso, né, do Estado antes de entrar no Exército. E não tinha sido chamada, e eu fiquei, esse período, eu estava ficando preocupada, porque a gente sabe que a gente tem dia e hora para sair. Verdade. Né? E aí eu já estava com medo de ficar desempregada. E aí eu entrei na justiça para poder chamar do concurso, né? Porque se você está dentro do número de vagas, é um direito adquirido. E aí foi bem próximo. Eu fui chamada em 2012, né, para a Fundação de Medicina Tropical. Eu estava no Exército ainda. E aí eu fui assim bem abençoada, porque eu fiquei eu não queria perder a pecuniária, porque depois de ter relado muito na selva, né? E também eu não queria perder o concurso. E aí tem aquele lema lá do Ciclos que fala que o pôr do sol só marca a segunda jornada de trabalho. E aí ficou aquele misto de alegria e angústia, enfim, eu conheci o Coronel Palaias na época. Maravilhoso. E aí eu falei para ele, né, que profissional da saúde poderia ter 2 vínculos. E aí eu sei que ele falou por quanto tempo. Eu falei até dezembro, eu joguei assim, né? Que era mais ou menos em agosto isso. E aí eu ia pro quartel, fui pro Tropical, aí voltava pro SIGS, tinha aquelas atividades dos alunos à noite. Porque ele falou assim, o importante é você cumprir a sua missão. Então eu ia sábado, domingo, à noite, feriado. Então ele acabou que eu consegui conciliar. Deu certo? Deu certo. Que bom. E aí voltei, né? Depois terminou eu fui pro hospital ainda, depois do SIGS, 1 ano. E aí depois, quando eu cheguei no hospital, o general Teófilo me convidou para fazer um trabalho que foi na região, no BIS e no SECMA. Queria que fizesse um trabalho com a equipe. 2013. E aí eu fui lá fazer um trabalho com a equipe, para ver o clima, né? E deu feedback para ele depois. Então, assim, na verdade, eu fiquei pouco tempo no hospital, porque eu fui capturada de novo, né? E também, quando foi em 2017, o general Teófilo falou com o governador para eu voltar para o Exército, né? Como civil, para ficar à disposição. Aí eu fiquei assim, achei bem legal, me senti muito valorizada. Mas aí depois eu tive que dizer não para ele, porque eu já tinha percebi que já tinha terminado a minha missão ali, já tinha contribuído, já tinha feito todo esse caminho que eu acho que é seguido hoje ainda. E aí eu continuei na minha vida civil, que é na Fundação de Medicina Tropical.
E aí, quando foi em 2014, eu fiz o concurso de novo, eu tenho os 2 horários lá. E eu fico no ambulatório e fico na pesquisa também agora. Que bacana. E aí, o chefe, né, o doutor Marcos, falou assim, Sara, eu quero que tu faça o mesmo trabalho que tu fazia no SIGS com a equipe. Então, eu estou na equipe de pesquisadores agora, e a gente faz o trabalho com a equipe, reúno, faço dinâmica de grupo. O mesmo trabalho que eu fazia com a equipe. E é diferente, Sara? É bem diferente, né? Assim, pelo contexto, mas em relação ao ser humano, é a mesma coisa. Então... E você, Zé? Então, eu saí do SIGS em 2019, novembro, mais ou menos. Eu já tinha feito a prova do concurso que eu estava almejando, que era para a ADAF, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. É uma autarquia vinculada à CEPRO, Secretaria de Produção Rural do Estado. E aí eu não estava no número de vagas, eu fiquei na posição 41 e o último era 37. E na minha cabeça, eu não ia ser chamada. Eu fiquei, não, vou seguir outro caminho aqui. Mas Deus me abençoou e eu fui chamada. Só que eu já estava em Fortaleza. Saí do SIGS em novembro, em dezembro mudei para Fortaleza, que meu esposo é militar também, foi movimentado. E aí nós ficamos 1 ano lá. Eu já tinha ingressado no doutorado lá, já estava até muito satisfeita com a minha vida lá em Fortaleza. Bom, amarrado na sombra. Tá bom, né? Aí me surgiu essa oportunidade de voltar para cá novamente. E eu já conheço Manaus, né? Já tinha morado aqui 11 anos. Rapaz, eu acho que Manaus é a minha cidade. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Aí vim novamente para o Amazonas. Não fiquei em Manaus, fiquei em Nova Olinda do Norte, que para mim foi sair da zona de conforto total, porque você sair de uma capital igual Fortaleza e morar numa cidade pequena igual Nova Olinda, não sei se vocês conhecem. Conheço. É um município pequeno, né? Uma cidade... Lá no Madeira. Lá em frente ao Rio Madeira. E eu tinha que trabalhar lá e ir em Borba. Eu tinha que ir em Borba pelo menos uma vez. Mais distante um pouquinho. Um pouquinho mais distante. E toda essa dificuldade de você não ter estrada, né? Você vai para lá de voadeira. Só de voadeira, é isso aí. Enfim, foi sair da caixa, mas para mim foi extremamente gratificante. Eu conheci gente, assim, maravilhosa, que você chega para... Meu trabalho é de fiscalização. Eu chego para fiscalizar e, na verdade, eu sento lá, como um queijinho coalho e converso com os produtores. Para mim foi maravilhoso. Tenho grandes amigos lá, até um abraço, pessoal de Nova Olinda, se tiver alguém vendo. Foi muito bom. E aí, depois de 1 ano desse trabalho lá em Nova Olinda, eu consegui movimentação para cá, para Manaus. E aí estamos todos nós aqui, marido, cachorro, as 2 filhas, todo mundo. Coisa boa, hein? Bacana, viu como é que são as coisas? A gente vê aí que a gente roda e acaba parando por aqui, né? A minha vida também foi assim também. A gente... eu fiquei muito na ponte aérea Rio-Manaus. 4 vezes desse jeito assim, Rio-Manaus. Então, se você for botar onde eu servi mais, ou foi no Rio ou foi em Manaus. Né? E em Manaus... Depois que eu servi na Amazônia, por aí, Tabatinga, Taituba, Belém, né? Aí Manaus, 3ª vez, já tá bom, né? Manaus aí resolvi fincar bandeira mesmo aqui, né? É muito bacana, é muito legal, essa terra aqui é muito legal. E você quando roda no Beiradão, né? Porra, no Beiradão, pô, eu conheço muita comunidade aí, muita comunidadezinha pequenininha, de 100 pessoas, 50 pessoas, tal, que a gente chama de família, né? E você olha assim, pessoal, tira o que não tem para te dar, né? Isso é muito legal, então é muito gostoso essa vida aí, né? E eu adoro o Amazonas, né? Indiscutível. Estou vendo que vocês também, né? Você é manauara legítima, né? Sim, eu sou cunhaporanga. Olha aí, é isso aí. Eu digo que eu sou Barbie Guerra na Selva, porque eu nunca perdi no lado feminino, né? O meu perfume, até quando a gente saía, né, e ficava de férias, quando voltava, eu falava bem assim, a tenente voltou, por causa do perfume. É isso aí, isso são as coisas, pô, né, que perfumam o ambiente, né? Pô, não é aquela coisa só de pôr aquela macharada danada ali, pô, não, selva. E até a selva muda de figura, né? Quando chega a mulher, o pessoal já muda o jeito, né? O trejeito, fica lá, não, pode mais fazer isso não. Fica todo mundo quieto lá e tal. Chega a mulher na base, já era, né? Acabou a liguinha da base, né? Então, teve até uma experiência que eu fui uma sexta-feira à tarde para a selva para aplicar o teste sociomédico. E aí eu fui entrando, me aproximando devagar, e o pessoal estava lá na instrução. E aí o capitão me falou que sentia um perfume. Aí falou, será que o aluno está aqui com perfume? Aí eu apareço.
Eu apareço assim, né? Falei, pô, Sara, tu foi a alegria da galera, porque uma sexta-feira à tarde, o pessoal aí aparece com perfume. Então tem esses momentos assim, né, de desconstrução, que a gente vai deixar nossa marca, que é aquilo que eu falei, né? E fico feliz porque, de que você falou, que tem muitas mulheres no SIGS agora. Tem. Que na época que a gente entrou lá éramos 3 só. E agora eu fico feliz de estar assim, de uma certa forma, até abrir o caminho para as outras, né? Com certeza. E trazer esse equilíbrio entre homens e mulheres, né? O mais interessante de agora, né, que você vê que é a desmistificação daquele lance do SIGS ali. O SIGS é a unidade que não tem igual. Não tem igual, a gente sabe disso, né? Vocês sabem muito melhor do que eu que vocês seguravam o piano lá na batida frenética que é o SIGS, dentro de cada área. Mas o SIGS não tem um dia igual ao outro. É verdade. Né? Não tem aquele negócio da... Como é que chama? Fugiu a palavra agora. Uma rotina? Não tem uma rotina, assim. Você tá sempre ali de boa, ali de repente cai uma missão, você tem que ir ali. É uma comitiva. Gisele, eu lembro que você acho que tratou daquela onça que chegou lá toda quebradinha, não foi? A Cunhã. A Cunhã, ninguém sabe o que ela teve, né? Aquela parte dos olhos dela que cegou, então, qual foi a causa. A Cunhã, ela chegou lá praticamente junto comigo. A Cunhã chegou em 2012. Mas novinha. Em abril foi. A gente estima que ela tinha uns 3 meses, 2, 3 meses de idade, porque a pessoa que entregou ela lá foi até no serviço de outra veterinária da Rio. Lembra da Rio? Ah, sim, sim. Aí bom, foi falado com o IBAMA e tal, e aí vamos fazer a cirurgia, que ela chegou lá com a pata com fratura. E aí vamos fazer logo a cirurgia. Aí foi acionado um amigo da gente lá na época, que era não vou lembrar o nome dele agora, um ortopedista aí. E aí ele fez a cirurgia dela e aí a gente passou a cuidar dela. Ela tinha fratura de tíbia completa, ficou assim mesmo o osso, ficou afastado. E aí a gente cuida desse animal, fazendo fisioterapia, a gente colocava, não tem aquela piscina pequena ali perto da piscina grande, a gente botava naquela piscininha ali para lá nadar. Era o tanquinho lá. A gente cuida daquele animal igual cuida de uma criança. Tiramos, depois de algum tempo, 4 semanas, tirou o pino. Colocamos um pino na cirurgia, depois tiramos. E aí, esse animal na fisioterapia, aquele cuidado diário. E aí, um belo dia, ela começou a andar. Meu Deus, olha, foi emocionante. Acho que foi um dos dias mais tocantes para mim lá no zoológico. Foi esse dia que a Cunhã, enfim, começou a andar. E aí, a gente observou que ela tinha um olho que ele era meio protuberante, ele era meio fora aqui da órbita. E aí, a gente ficou, gente, o que está acontecendo com esse animal? E a gente começou a intensificar a suplementação mineral, né? Taurina, né? E suplementando e nada, né? Mais na frente, já com coisa de uns 3 anos, a gente observou que ela perdeu a visão, que ela ficou com a pupila dela totalmente dilatada. E ela não tinha mais o reflexo de fuga. Quando você tentava chegar perto do olho dela, ela não tinha nenhum tipo de ação. Aí ficamos tristes e tudo mais. Aí teve a oportunidade de um oftalmologista muito famoso, veterinário, vir aqui em Manaus. E aí a gente convidou ele para fazer um teste nela, né? Eu falei com o comando na época, ele aceitou, o chefe da sessão também aceitou, e aí a gente chamou ele tinha uns equipamentos aí que nós não tínhamos, e aí ele fez toda uma análise lá e foi descoberto que ela tinha uma doença genética. E que isso aí ia acontecer em algum momento da vida dela, até na selva mesmo, isso poderia ter acontecido. E ela ia ser uma presa muito fácil para qualquer outro predador. Então não podia ser reintegrada. Então, de forma alguma, ela poderia ter sido reintegrada. Mesmo que ela voltasse a andar muito bem, que ela fosse um animal que estivesse totalmente apto a ir para a selva, em algum momento ela ia ser uma presa muito fácil. Não ia enxergar? Não ia enxergar. Ela tinha um problema na retina dela, que era de caráter genético. Hoje ela não enxerga mesmo? Ela não enxerga. E aí a gente pensou, poxa, na nossa época ela era a única fêmea que tinha no zoológico. Mas, se a doença tinha caráter genético e a gente fosse reproduzir esse animal, a gente ia estar possivelmente colocando outro animal doente no zoológico. Então, com certeza. A gente entrou em consenso lá, o corpo técnico, que não ia reproduzir a Cunhã. Aí a gente falou com o comando, né, informamos a nossa posição, e aí o comando na época acatou, que era o mais assim, legal para o animal. Né? E aí ela nunca cruzou. Mas, assim, acho que... Foi castrada? Não, a gente não castra animal silvestre assim, não. Depende de uma autorização. É mesmo? Mas... Sabe que ela hoje é o pardo Simba, né? Hoje eu vi que colocaram ela lá. Ela está com o Simba lá já há um tempo já. Mas o Simba é castrado. Mas tem tempo já. O Simba chegou quando eu era capitão lá no SIGS. O Simba chegou todo quebrado. Eu lembro essa história do Simba todo também. Quebrado. O Simba ele foi entregue no primeiro bis.
Primeiro bis, na época, o comandante era o Coronel Ajax, na época. General Ajax, hoje na reserva. E ele levou lá pro SIGS pra gente, na época o Coronel Jaborandi estava do outro lado comandando o SIGS. E ele chegou lá assim, olha, tem uma onça aí que tá toda quebrada. Ela chegou toda quebrada. Coluna, tal. O Simba tá andando hoje é milagre, que o pessoal da veterinária que fez isso aí, tá? E ele tem você vê lá, né, que ele é uma onça pequena, né? Ele anda com jarrete pra dentro. Né? Ele anda com um bichinho assim, bem diferente de uma onça que tá no meio mesmo ali, como o jiquitaia, por exemplo. O jiquitaia é Pega o jiquitaia, é um monstro, né? Então o jiquitaia, inclusive, mansinho. Né? É um bebê. É um bebezão. Ele não sabe o tamanho que ele tem. Não sabe. Ele não sabe a força que tem, né? O poder. Eu lembro que quando eu chegava lá, ele ia nadar. Bora botar o jiquitá pra nadar. E eu mergulhava na piscina, ele ia. Eu mergulhava lá embaixo, ele ia. Bum. Aí eu vinha aquele negócio vindo, eu subia. Ele subia. Aí eu mergulhava, ele ia. Eu subia, ele subia. Impressionante. Tem uma agilidade tremenda. Totalmente sadio. E ele vinha pra subir, né? Pra brincar. Aí montava. Peso 100 quilos. Pô, mas era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Mas o Simba, eu lembro que o Simba foi um tempo um mascote do SIGS, tudo. Mas ele nunca se desenvolveu assim. E hoje é o par da Cunhã, tem mais de 6 anos já. Pois é, né? Eu lembro que o pessoal colocou eles juntos, mas assim, a orientação é que não colocasse com outro que fosse inteiro, um macho que pudesse e os dois se deram muito bem. Muito bem agora, lá. a Cunhã, ela era super dócil, ela era um bebezão, a gente dava Hoje uma madeira para ela. Hoje em dia, não. Pelo fato de ela não saber o que vai se aproximar dela, ela acha que tudo é um perigo, né? Ela ficou acuada. Ela ficou acuada mesmo. Mas assim, a Cunhã era um amorzinho. Olha, eu lembro que a gente dava brinquedos para poder estimular o animal, né? Eu lembro que uma vez a gente deu para ela uma melancia. Cara, ela destruiu a melancia. Ela pegava as unhas dela assim e fazia, rasgou a melancia inteira. Aí tinha um dentista lá na época que ele era muito legal também, o Lemos, não lembra dele? Sim, o Lemos. O Lemos, ele sempre estava lá com a gente, né? A gente dizia que ele era o nosso dentista veterinário. E aí eu lembro que um dia ele lá brincando com a Cunhã também, aí ele deixou cair o gorro dele. Quando caía alguma coisa que não era do normal dela, aí ela virava uma onça de verdade. Ela destruiu esse gorro do Lemos, cara. Essa é outra memória que eu tenho dela. Assim. Olha aí, que bacana. Eu acho muito bacana essas histórias assim, né? O pessoal não sabe, né? Não conhece as coisas. Eu lembro que quando a gente também estava lá no SIGS, lá, tinha um costume do pessoal daqui de levar o animal e deixar lá. E entregar ou deixar lá o animal. Lá na porta do zoológico. Lembra isso aí? Aconteceu tantas vezes. Serviço, dava de serviço, não chegava lá. Quer ver uma coisa inusitada? A onça foi de menos, tá? Um gavião real. Ai, Deus. Dentro de uma caixa, o cara deixou lá. Um gavião real. Filhote. Gente. Eu falei, aí o coronel, comandante, tem um bicho, deixaram um bicho lá. Qual bicho? Eu pensei, porra, deve ter sido uma ave, mas, pensei em um papagaio, uma arara. Né? E pensei também, uma onça, que era normal, ou então um jabuti desse da Bida aí e tal, né? Aí eu falei, porra, que será, cara? Quando eu fui lá ver, eu falei assim, vocês estão de sacanagem comigo, um gavião real, cara. Ele é todo branquinho, né? Quando ele tá novinho, um espatão desse tamanho, tava quebrado, e ficou lá uns 4 meses, o pessoal deu um jeitinho nele. E depois entregaram pro Ibamas depois, né? Mas a gente não tinha condições de ficar ali com ele lá. A Juju, né? Aquela gavião real dele é muito... Ela é brava. Ela era terrível. Né? Não ia aceitar outro animal ali. Não ia, mas nem com nojo. Né? Uma coisa interessante, você olha lá, né? Falando de SIGS ali pra gente. Cada um tem sua seara, né? O zoológico é um quartel à parte, realmente. Né? E a divisão de ensino é outro quartel dentro do SIGS. Um coração. Né? A gente falava assim lá, porra, tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno disso porque o principal produto aqui é o aluno, né? O aluno guerreiro de selva, a formação do guerreiro de selva é o principal. Mas tudo gira em torno disso mesmo. Porque você vê uma administração voltada exclusivamente para o curso. Né? Para manter o que é fora do curso, o que é? É a gente alimentando ali, né? A gente formando o nosso recruto, que vai trabalhar em prol do SIGS ali e da divisão de ensino. Né? E você vê ali, hoje, um grupo, hoje que eu digo é de um tempo para cá, quem teve essa ideia de botar lá a parte de psicologia, a parte de pedagogia que não tinha, pô. Quem fazia pedagogia do SIGS éramos nós, pô.
Daquele jeito. Ou seja, você quando pega os manuais mais antigos do SIGS lá, escrito à mão, os caras que foram lá para... aprenderam com os caras que foram para o Vietnã, sido com os pioneiros. Então isso tem muita história, né? E a gente vê a evolução que está hoje. Hoje os moleques que foram para o exterior lá fazer aqueles cursos, né? Trouxeram novas experiências que transformaram o que é o curso de Guerra na Selva hoje, que é conhecido como o melhor curso de guerra selva do mundo. E o acompanhamento que se faz ali de qualidade de instrução, você vê hoje uma instrução de ofidismo, como eu não tive no meu curso. Quem deu a instrução foi o instrutor lá, um monitor, que o trote era, chegar assim, botar uma cobra para você, ele pegar na hora ali e jogar uma por trás. Tá? Para tu levar a dentada de uma jiboia ou de uma sucuri, que era uma gigante que tinha lá, que até hoje tá lá a bichona lá. Não, era outra, era aquela maior. Que se colocava lá para o cara ver assim, que cobra gigante essa aqui para carregar, era foda. E hoje ela não tá lá mais há muito tempo, mas tem outra lá que tem uns 5 metros e pouco, 6 metros, que é uma cobra que assusta. Né? Aí você olha assim, né? O cara, não, vamos pegar agora o ofídio. O ofídio que você pega é para comer, se você tiver uma situação de sobrevivência, mas cuidado, porque geralmente o que aparece na selva é o peçonhento. É a surucucu pico de jaca, que tem assim, e a jararaca. Eu lembro quando eu estava no Coisafo uma vez, naquela onça aérea, aí passando em Igarapé, eu vi a cobra assim, ó. Olha, lá vem ela ali, ó. É uma jararaquinha, desse tamanhozinho assim. E tinha um garapézinho assim, bem curtinho. Tá passando um charco, né? Ela veio, quando veio, pai, eu levantei o coturno lá, pó, no coturno. Falei, e foi embora. Eu falei, cadê a cobra? Cadê? Já foi, deixa pra lá. E assim vai. No meu comando, nem que sacaneou, né? Que, teve 2 alunos em 2 anos, 19 e 20, que foi picado por cobra. Que não teve, nunca na história do SIG teve um caso desse anterior. Mas eles ficaram bem? Ficaram. Um perdeu o curso, depois voltou no outro ano e foi bom pra caramba. Que ele voltou, era um sargento, né? E, só que ninguém sabia o que ele tinha. Inchado, não parava de sangrar, foi pro tropical. Sim, chegou lá, o cara bateu o olho, só tinha uma presa, só tinha um buraco. Aí o cara bateu assim, já sei o que é. O cara botou o soro na hora, estabilizou, foi tranquilo. É mole? Os caras têm experiência, né, Sara? Pelo amor de Deus ali, né? Aliás, a Sara foi uma que chegou, me furou todo lá. Quando eu fui pro Congo, lá pra África, na missão na África, cheguei lá, tinha umas vacinas que, cara, eu tinha que tomar, que eu falei, cara, onde é que tem esse negócio? Liga pra Sara. Falei, Sara, preciso tomar umas vacinas aqui, tem. Só não tinha uma lá, né, que eu fui fazer. Faltou uma. Fui tomar uma. O pessoal de Brasília falou, foi no particular. Mas tomei 5 furadas uma vez lá. Então, uma coisa que é interessante, né? Que essa questão de ser o melhor do mundo, eu tinha que ser a melhor do mundo, né? Porque assim, então, e lá no Tropical também, uma coisa que eu levo, porque lá no Tropical é um centro de referência internacional. Então vem gente do mundo todo para lá, em relação ao ofidismo. Isso é interessante. Né? Em relação ao ofidismo, então assim, eu me sinto uma privilegiada, porque eu era uma melhor do mundo. Olha aí, no centro melhor do mundo. Melhor do mundo, que é o melhor do mundo, né? E fui para o Tropical também, que é referência no mundo, né? Então, assim, uma referência, né, de um local para o outro. E o pessoal do SIGS também, de vez em quando vai lá, o aluno que tem alguma situação diferente, vai lá para o Tropical também. E uma outra coisa interessante para a gente destacar, que além da nossa profissão de psicóloga veterinária, tem um lado militar, que a gente tinha que tirar serviço, tinha que fazer sindicância, aquelas coisas. Exame de contra-cheque. Exame de contra-cheque, né? Fazer aquelas rondas ali pro paiol. Gente, era um desafio aquele negócio ali. Ali quase no escuro. Gente, caía aquelas folhas ali. E eu ia sozinha, viu? Eu era do time que ia sozinha, eu não ia ali com outra pessoa. Então, pois é, teve alguns momentos. São desafios, né? Para uma pessoa, mulher, fazer ronda de serviço. Justamente, armado, enfim. Armado. Teve época que tinha ronda, sabe aonde? Teve uma época que teve ronda, bem ali fora. De frente ao hotel do subtenente, sim, do Hamilton. Tinha que fazer uma ronda ali por detrás. Lá você pega a trilha. Pegava a trilha, né? Aí vai você sair tinha que ir lá no depósito de selva antigo. Depósito de selva, exatamente. Essa parte eu não peguei, não. Pois é, isso aí. Exatamente, eu peguei o serviço que tinha que ir por ali. Então, e assim, é isso mesmo. E eu ia só, viu? Eu não ia acompanhar. Então, essa questão de só, porque assim, se o soldado percebesse... lá em cima, lá. Então, assim, o soldado percebesse que você chamava para ir acompanhando, e senhor e atendente está com medo. Ainda tinha esse desafio também de não demonstrar medo, né? Nesse mundo tão masculino também. Então, às vezes você ia assim, né? Buscando nem pisava no chão. Como é que é o desafio para uma psicóloga estar querendo
tentando, né, desmistificar esse negócio todo aí. É mais fácil do que para uma veterinária? Não, tipo, não tirando serviço? Vou fazer uma roda, mas, para o psicólogo, eu imagino, não sei. Você é mais preparado para você sentir ou sacar algumas coisas, né? Você sabe, tem um insight de repente, você, sei lá, se desvencilhar, uma percepção mais clara do negócio. E para a veterinária, por exemplo, um cara da administração, uma mulher, estou falando de termos de mulheres, né? Mas uma veterinária que, não está acostumada com isso. Assim, não é que não está acostumada. São duas pessoas diferentes, profissões diferentes, né? De sentimentos diferentes. A vivência, né? Mas, da profissão mesmo. Não ajudou? Ou não estava mais preparado psicológico nesse sentido assim? Ou é a mesma coisa? Ou é... Não. Eu acho que é individual, acho que independe da profissão. Isso independente, né? Eu acho que é individual. Assim, eu conversava muito com os soldados, né? Tanto de manhã na parada, no pernoite também, orientava, falava, olha, os perigos são esses, não vão se sentir muito confiantes, o excesso de confiança sempre é muito prejudicial. Então, eu acho assim, que o meu serviço, claro que teve alteração, né? Quem é que passou 8 anos no exército não tem alteração de serviço? Não tá fazendo serviço direito, né? Aí, teve, mas assim... De meio por fim, foi dando tudo certo. Acho que aquele negócio de você começar a se preparar também um dia anterior, começar já a pensar, se antecipar o que pode acontecer, e conversar, orientar. E ia dando certo. Eu dei sorte, então. E que no meio por fim foi dando certo. No início foi ruim, porque a gente não sabe o que está fazendo. Mas desafio. Como mulher, eu era bem ouvida. Né? Você sai do zero, pega uma situação, bota uma farda, e de repente tem as cobranças, tem umas entregas que você tem que fazer. Tem a tua atividade normal ali que, não tinha nada. Você transformou. E você, chegando lá, os caras que estão aqui, tu olhava assim, caramba, os caras sabem muito. Eu tenho que chegar nesse nível. E você correr atrás. Fica difícil, não fica? Então você tem que vencer certos obstáculos. E você conciliar esse negócio com a tua vida civil ali. Vida civil, sacanagem. A vida pessoal. Aí era outro desafio. Não é um desafio. Olha, teve uma situação que eu estava teoricamente de folga, né? Escovei meu cabelo e tal. Quando eu acabei de sair do salão, o coronel falou, vocês vão para a selva amanhã. Eu falei, putitanga, porque, né, tem que prender o cabelo, aquele negócio todo. Então, assim, realmente, a minha vida era mergulhada ali no SIGS. Acho que eu comecei a viver depois que eu saí do SIGS. Porque esse lema aí do pôr do sol, só marca a segunda jornada de trabalho, é real. É real. E essa questão de também, questão da psicologia, o psicólogo, ele sente tudo que as pessoas sentem, ele sente também. Só que pela formação, e pra gente fazer terapia também, a gente pega um atalho, sabe? Pega o caminho mais fácil de sair da situação, né? É tipo assim, eu vou no trânsito, se eu pegar a Djalma, eu sei que tá muito engarrafado, mas eu, com o meu conhecimento e percepção, eu vou pegar a João Valério, enfim. Então, é mais ou menos isso, né? Entendi. E a gente vai crescendo também. Então, a gente tá na merda. Não tem psicólogo que dê jeito pra gente, então, Gisele, que já era. Não é bem assim. Não tem essa percepção, aí já era, estamos roubados. Brincadeira. Mas é interessante isso aí, porque a maneira que você se depara com uma dificuldade, um obstáculo ali, você tem um DX a mais ali para você sair mais fácil. A gente tem que ralar um pouco mais, não é verdade? Umas situações sim. Ajuda, né, Sara? Ajuda, né? Realmente ajuda, né? Interessante isso aí. Agora vem cá. Eu preparava antes. Uma coisa, eu acho que o primeiro serviço de vocês não esquecem, né? Não. Primeiro, você chega assim, bando de homem lá, saindo armado de fuzil, tá? Tirando lá um posto lá no Paiol, por exemplo, e você tem que cumprir a tabela de você ir até lá. Justamente. E aí? Armada, tal. Com cara de autoconfiante. Se você tivesse uma situação que você fosse ter que puxar uma arma, tá, uma reação. Isso tudo não passa na cabeça assim? Passa, lógico que passa, né? E principalmente na cabeça da mulher, porque, é aquele negócio. Pro homem é difícil, pra mulher é mais. Por que eu tô falando isso? Porque é a sensibilidade. Agora, em termos de sensibilidade, a mulher é mais safa do que o homem para safar situações. Não é verdade? É verdade. Por exemplo, eu acho que o tipo de reação que a mulher ela apresenta, né, para sair de determinada coisa que se apresente para ela consegue uma capacidade de discernimento que ela tem de reagir melhor, emocionalmente também. Não é verdade? Agora também tem uns percalços. A mulher tem muito hormônio.
É uma maquinazinha que, porra, é meio complicada, né? Os hormônios é complicado. Mas o temperamento, né? Não é Mas realmente... o temperamento reativo. É químico também da mulher. É químico, o ambiente né? é totalmente machista, né? Um quartel. Totalmente machista, né? Eu lembro que a primeira turma de mulheres que entrou no Exército em 92, né? 92. A gente olhava assim para as meninas, olhava assim... Eu lembro que tinha uma Gisele, tá? Que ela era pedagoga. Isso em Fortaleza. Servia em Fortaleza em 94. Era da primeira turma, ela. Ela servia no Colégio Militar. Eu olhava assim, pô, eu achava estranho. Porque não pela pessoa, né? Porque era amiga, mas não estava acostumado com isso, né? Aí depois a gente vai vendo tal, porra, a gente vai vivenciando tudo lá e vai ver que é uma coisa natural, pô. É uma coisa natural. Hoje em dia você vê na AMAN meninas, né? A primeira turma se formou, a segunda agora, esse ano passado, né? E você vê que elas são foda. Inteligentíssimas, safam lá percepção. Apesar da idade, pouca idade, capacidade de percepção é uma coisa transcendental, impressionante. E a capacidade de resolver problemas complexos. Ótimo. Né? E enquanto a meninada, pô, os homens, os moleques lá, tudo bando de retardado, olha assim, pô, não, mas a mulher é isso aí. A mulher, ela é... Eu pensei pra minha filha, ela de 6 anos. Tem uma percepção de 6 anos. Eu falei assim, não é possível, cara. Inteligente. Observa tudo. Aí eu olhei assim, não, pelo amor de Deus, não tem condições. Né? Então por isso que eu falo que a mulher, ela, quando chegou no Exército, isso é uma percepção minha, uma opinião minha, né? Ela veio para mudar mesmo, mudar radicalmente aquilo que a gente já fazia e hoje está fazendo muito melhor, com mais excelência, né? Com mais cuidado. Né? Por isso que vocês têm um dia de vocês, dia especial, né? De reconhecimento, pô. Porque esse dia, né, ele marca uma luta, né, das mulheres, porque sabemos que a nossa luta continua ainda, a gente fica feliz de já ter adentrado nesse espaço, né, de você ter essa opinião masculina de você que foi um comandante, né, ter um cargo de liderança, ter essa percepção, né, a gente fica feliz, mas sabe que essa luta continua ainda, né? Não pode parar. Tem muita coisa a ser conquistado ainda. É verdade. Né? Nós não chegamos ainda no topo, né, mas a gente fica feliz de estar aqui hoje, né? Que bacana. Compartilhando as experiências que nós vivemos, que podemos deixar a história lá, eu me sinto muito orgulhosa disso, né? Eu até trouxe aqui os filhos, né? Olha só, meu Deus do céu, isso é interessante demais. Porque do nada, né? Saiu isso aí. Do nada. Do nada. Impressionante. Então, o livro, que o caderno, foi os atributos da área afetiva, né? Porque no Exército tem... Parece que mudou um pouco o nome, mas na minha época é... Atributos da área atitudinal agora. Então, da área afetiva. É a mesma coisa ali. A parte de camaradagem, iniciativa, coragem, liderança, coragem, autoconfiança, preparo, capacidade de resistência... Né? Então, e naquela época, na época do Coronel Divério, né? Que ele falou assim, ele falou que não basta ser, tem que mostrar que é. Então, foi o primeiro caderno, né, que eu fiz lá e teve a participação, né? A ideia foi dele, né? Eu sou autora e aqui teve as pessoas que participaram, que foi o Figueiredo, o Coronel Figueiredo na época, o Carlos César, o Capitão Wagner, que era da Estação Técnica de Ensino. Então foi bem legal essa troca. Show legal, show legal. E teve também outro, que foi os testes de combate, né? Porque aquela ideia que a gente teve que desconstruir, que eu achava que o Guerra na Selva torturava as pessoas, e não é, que é um curso técnico, né? Tem a parte pedagógica e tudo. Foi os testes de combate. E o outro foi um caderno de apoio psicológico para os comandantes das pequenas frações da selva. Uma orientação para aquele comandante de pequena fração, que não é o psicólogo, mas que está lá na fronteira, né, e que o seu comandante tem algum problema emocional, de comportamento, o que fazer. Então, são algumas dicas aqui que eu escrevi para orientar. Interessante. Né, e foi no Exército inteiro, né? O Coronel General Teófilo era daquela instituição lá no Rio, que eu esqueci o nome agora, que era de ensino. Ele foi da divisão de Diretoria de Especialização e Extensão. Isso. E aí sei que chegou lá, né? E uma vez ele foi lá no SIGS, que eu apresentasse o trabalho para ele. E assim, eu gosto muito dele, né? Teve aquela amizade, ele reconheceu, né, o nosso potencial. E foi feito isso aqui, né? No Exército, e eu sou orgulhosa. E é bacana disso, porque, né, saiu do SIGS, né? Justamente, o melhor do mundo. Inclusive, quem são eles? Quando a gente fala quem são eles aí, tudo, né, porra? É uma coisa que o SIGS, ele construiu isso aí desde a época do Teixeirão. Né? A gente só está aqui por causa dele e dos pioneiros. Né? E esses caras aí, que são os velhas onças aí, todos
tem uma particularidade, uma responsabilidade muito grande isso daí, plantar semente. Então a gente hoje está aqui colhendo o que foi plantado lá atrás. Obviamente, cada um bota seu tijolinho nessa construção dessa catedral que é o SIGS hoje e desponta como o maior e o melhor centro de instrução de guerra na selva do mundo. Não dito por nós, isso é importante dizer, né? Porque isso aí foi falado pelos caras que vieram aqui, principalmente os estrangeiros, né? O americano, o francês. Quando os caras botam lá e falam de guerra na selva hoje, né? Que é uma unidade, o SIGS é uma unidade tão pequena, são 470 mais ou menos, não chega a 480 pessoas, né? Fora quando tem aluno aí, logicamente, aumenta um pouquinho o efetivo. Mas o nosso corpo ali de profissionais é tão pequeno que um depende do outro ali. Hoje, realmente é isso aí. Te desconstruiu aquela ideia de um nicho aqui, um nicho ali, e todo mundo faz parte do mesmo projeto aqui, legal, de excelência que é o centro, né? Isso tá legal, porque a gente vê hoje um pessoal bem próximo, não é hoje, de uns tempos para cá, o pessoal junto, legal, né? Muito bacana. E nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Tá? Nem tudo são flores, a gente sabe disso, a gente fala aqui muita coisa legal, vitórias, mas tem derrota também. Né? E quando a gente tem uma derrota, a gente, dá um passo para trás. Às vezes dar um passo para trás é muito bom para você dar 300 passos para frente, né? E quando acontecia algum problema no SIGS, eu lembro da minha época de 20 e poucos anos atrás, até hoje, a gente olhava assim, vamos ver o que a gente errou, o que a gente pode fazer para mudar, né? Então, dentro desse escopo aí, a gente analisava o processo e mudava, né? Sem nenhum demérito. Né? Sem nenhum demérito. Porque é uma coisa muito boa você fazer esse exame assim, né? Um exame de situação que você olha assim, não tá legal. A gente tem que mudar alguma coisa. E a pior coisa que tem é a mudança. Não é verdade? Porque a gente reage muito isso aí. Reage muito. Muitas das coisas que tem hoje no mundo civil, né? Como a tal da programa 5S, qualidade total, nasceu dentro do Exército. E a gente era contra essa porra. Porque obrigar você a fazer a coisa certa, tipo assim, esse telefone tem que ficar nessa mesa, nessa posição aqui. Mas todo dia eu boto esse na posição aí, mas você tem que botar nesse quadradinho aqui agora. Então a gente fez muita coisa certa de meio errado, da maneira errada. Né? E quando a gente foi querer aperfeiçoar, o civil ele deu um passo lá na frente. Né? E a gente viu que, o negócio foi mexendo e ficou legal. Hoje a gente tem muito, né? Quando eu fiz a FGV, gerenciamento de projetos, eu tinha um professor que era de qualidade, no módulo de qualidade, ele falou assim, a gente aprendeu tudo com vocês. Eu falei, hoje eu esqueci tudo que a gente ensinou para vocês. Me ensina de novo aí, que é com outros nomes. A gente, tem muita vivência disso daí. Quando eu falo de derrota, eu falo assim, vocês tiveram experiências no SIGS que, algumas foram negativas. Né? E isso ajudou vocês a crescer? Com certeza. Com certeza. E então a gente cresce, não é verdade? Na derrota também. A gente forma experiência, a gente dá uma grupada, o couro fica mais duro, né? Como aquele búfalo, né? O couro duro danado lá, né? Mas, também se não molhar, né? Ele vai secar e vai morrer. Não é isso? Isso que eu queria ver com vocês, vocês têm experiências maravilhosas. De coisas que deram certo, algumas coisas não deram, vocês tiveram que dar uma volta, dirimir esse negócio aí, né? Então, vocês estão felizes hoje? O que o SIGS trouxe para vocês aí fora? Então, a gente nem pode falar assim que é uma derrota, mas uma oportunidade de crescimento. Né? As coisas que não dão certo, né? Que a gente cresce. Tem que sempre tirar uma lição. Sempre tomar uma lição, né? Sempre é um eterno aprendizado. Eu sempre falo que não existe síndrome de Gabriela. Gabriela, aquela novela do Jorge Amado, que dizia que eu vou nascer assim, ser sempre assim. Tratando de ser humano, não existe isso. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu só trabalho com pessoas que estão vivas. Cadáver não tem mais jeito. Né? Esse negócio, meu jeito é esse, não vou mudar, isso não existe tratando de ser humano. Então, assim, foi uma grande experiência, como que nós já falamos aqui, que a gente traz para a nossa vida hoje, né? Quando eu lembro tudo que eu falei, nossa, a gente conseguiu fazer aquilo. Teve uma vez que a gente foi lá para a selva, eu fui para aplicar o teste, acompanhar os alunos, e aí o capitão me chamou, Sara, eu vou lá buscar os alunos, vamos juntos. E aí tem um tal de soca da vovó, né? Soca da vovó lá na cadeira do avião. Meu Deus do céu, o que é aquilo? É horrível. Me arrependi da graça de ter ido. É horrível. Gente, eu pensei que eu fosse morrer subindo aquele negócio ali. A selva é cheia de altos e baixos. Você pensa que é plano, não é. Então, eu passei assim, o dia inteiro ali. E aí, na volta, eu estava toda molhada. E se tem questão do mais antigo, né?
E aí, eu não vi na frente, não, na boleia, né? A gente viu lá atrás, naquele saculejo. Então, assim, foi coisas terríveis que eu falei, gente, como é que eu consegui superar aquilo? Subir naquela viatura, enfim, coisas que eram diferentes do nosso mundo. Mas eu vejo, assim, que foi uma oportunidade de crescimento, né? Teve momentos, assim, que foi bem de desafios, né? De aqueles acidentes que tiveram por lá, que a gente teve que acompanhar, mas que só trouxe o crescimento que está hoje. E a partir desse momento que você falou, que para e vê que não está bom, então fecha para balanço para poder mudar, que né? Bacana. Atividades, assim, que eu lembro que foram marcantes, em nível militar, que eu lembro que foi muito marcante para mim, foi o CIOS, né? Que eu fui ministrar uma instrução em inglês. Coisa boa. Lá na BI4. Acho que foi o primeiro curso de guerra na Selva Internacional. Foi o primeiro. E aí eu fui dar instrução para uma equipe de pessoas que eram totalmente diferentes, né? Eram pessoas, assim, de vários países diferentes. Aquele desafio, para mim, acho que foi o mais, assim, foi a prova incrível. de fogo. Foi a prova de fogo. Já antiga no SIG, já. Já antiga ali. E, por fim, ainda tinha que dar uma entrevista. Durante o CIOS, ia ter uma entrevista com o pessoal da Record. E isso aconteceu. Eu tinha que andar na sede. Depois que falava, né, toda a parte da instrução, a parte que cabia a mim, que era a parte de veterinária, que depois um sargento deu a parte que era a parte militar em si, né? Por que usar o búfalo. E aí a gente foi andar com esse búfalo no meio da selva. E foi difícil para mim aquilo dali, viu? Por esse ambiente, né? Um ambiente que suga você, né? Mas esse tipo de coisa, como você falou, fortalece a gente, né? Hoje eu tenho outros desafios no meu trabalho. E que desafios que eu tenho tido no meu trabalho. E eu fico olhando para trás, cara, se eu já passei por tudo isso ali atrás... Isso é fichinha. Isso é fichinha. O SIGS, ele dá uma encorpada na gente. Que legal. E na parte de veterinária mesmo, assim, falando da minha área lá, do zoológico, teve um animal que me marcou muito, né? Que era aquela onça que ela ia na formatura. E ela era uma amorzinho. Chitara. A Chitara. Tá viva ainda? Não, a Chitara não. A Chitara era velhinha já. A Chitara, ela morreu com 23 anos de idade. Porque lá no SIGS a gente tem um programa de manejo sanitário muito eficiente, né? A gente anestesia os animais, a gente trata o dentinho dele, das unhas, faz um exame clínico geral no animal. Se precisar fazer ultrassom, você faz. Se precisar fazer um raio-x, você faz. Legal. Então, um hemograma, um bioquímico, então o animal é todo acompanhado. Isso faz com que os animais tenham uma longevidade muito grande. E a Chitara viveu 23 anos. Mas um belo dia, né? Chega, né? Chega. E aí ela teve... A Chitara era a onça, Zé, que você deve conhecer bem a história dela, né? A Chitara, ela era a onça da Globo. Toda a filmagem que tinha na Globo, inclusive aquela onça que aparece no filme Tainá, é a Chitara. Ela andava solta por ali e ela era o seguinte, falasse Chitara, ela ia pro anão, que era o Jeep, aquele Jeepinho anãozinho, pequenininho, ou aquele maior. Ela fala, Chitara, desfile. Ela entrava, parava lá no Jeep, era pose, ela sabia que ela era estrela de cinema mesmo. Aí botava a coleirinha nela, ela ia embora lá, falava, Chitara, vamos descer. Ela descia, ia pra lá. Acabou. A Chitara, ela era maravilhosa. Uma onça mansa. Ela tinha... Você chegava perto da Chitara, ela fazia aquele aspecto de concha. Ela fechava as perninhas dela, ficava com aspecto de concha. Ela era um amor, aquela onça. Mas aí ela adquiriu um câncer de mama. Foi. E aí a gente até tentou, a gente fez exames, né, para descobrir se podia fazer alguma coisa por ela. Mas quando a gente descobriu, já estava em metástase. Foi muito rápido. Aí a gente ainda fez cirurgia para retirada do tumor, lá no zoológico mesmo, a gente tem um bloco cirúrgico lá. Muito bom. Com anestesia inalatória, inclusive, o animal não sofre. E aí a gente colocou ela ainda dentro do centro cirúrgico para acompanhamento do pós-cirúrgico, mas no outro dia ela não aguentou. Então, para mim, foi difícil. Mas assim, né? Acontece, mas é aquele nosso, a gente cria um amor, né? Cria um amor, como é que né? você não cria por um bicho que você convive por tempo? Você lembra aquele macaco barrigudo chamado Chicão? Chicão faleceu também, o bichinho morreu. O Chicão era aquele que batia lá eu lembro que no tinha telhado, mostrava lá Chicão, por tudo. Ele era o alfa que tinha lá na ilha. Isso. Se você fosse colocar um outro animal lá, tinha que fazer todo um trabalho com ele. Trabalho de psicologia com ele, senão ele botava na porrada. Não, ele pegava o bicho. Ele morreu também. Mas o Chicão era antigo aí já. A maioria dos animais falece mesmo por conta da idade, porque não acontece rotineiramente de morrer. Quando eu falo pro pessoal, Gisele, que quando eu estava comandando as FIGs, as visitas que a gente tinha lá dos estrangeiros, muitos, né? Aliás, a gente teve visita pra cacete. 2019 foi mais de 57 visitas. Poxa.
62 visitas em 2019. 2020, porque a pandemia aí deu uma parada geral. Mas a gente falava lá, os nossos animais aqui do SIGS, eles todos vêm para cá pelo IBAMA e eles não são reintroduzidos na natureza, que não tem condições. Então são todos animais silvestres daqui. E olha, eles têm nome, tá? Eles estão tratados como um nome aqui. Com um nomezinho ali que, pô, chama, ele olha para você. Legal. É interessante pra caramba. O pessoal fala assim, porra, que legal, né? E o nosso zoológico tem, particularmente o nosso zoológico, é o único do Brasil que tem esse apelo assim de animal silvestre, da Amazônia, assim, né? E é reconhecido mundialmente, pô. Legal. Ele é uma coisa assim absurda, né? E muito o aquário, legal. Né? O aquário é um grande orgulho meu também. O aquário agora ele está passando por um processo de reforma, tudo. Vai melhorar bacana demais aquilo lá. Muito legal. A primeira versão dele, V1, eu estava lá naquela naquela versão lá anterior lá. Tentativa e erro, é isso aí mesmo. Aí, assim, foi no comando do Coronel Dias, né? Ia ser aquela época dos 50 anos do SIGS, aí, vamos fazer o aquário funcionar, vamos fazer a oca funcionar, que o Dr. Carinho, se o senhor conheceu o Dr. Carinho? Conheci ele lá, faleceu, né, também, né? Foi uma perda, viu, que ele ajudou bastante o SIGS ali. O Dr. Carinho era um cara... Pô, nossa gratidão a ele, viu? Nossa gratidão. Era sensacional. E aí, com a ajuda dele, a gente conseguiu colocar a oca para funcionar e o aquário também, né? E o aquário, nossa, quando o Coronel Palhari também, nossa, se empenhou bastante. A nossa equipe do zoológico foram uns 3 meses sem equipe bacana, hein? Sem descanso, sem final de semana. Tem que trabalhar para botar porque não é fácil botar uma biologia para funcionar dentro do aquário. Pô! E aí eu lembro que a gente, enfim, conseguiu estabilizar e conseguimos entregar. E foi legal, hein? Foi um desafio, hein? Foi um desafio muito grande. Aquilo era o xodó ali, né? Vai voltar. Eu estou sabendo aí que ele vai voltar agora. É mais um atrativo aqui do zoológico. Pessoal, nós estamos aqui conversando com as duas guerreiras de selva, nosso SIGS aqui, Sara Fernandes e Gisele Torres, nesse podcast tá maravilhoso, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Lembrando, né, que elas que conduzem toda uma casa, uma vida profissional. Imagina só então servir no SIGS, hein? Imagina ter essa carga a mais, que é difícil, é um desafio. E foi um desafio para vocês, não foi? Foi muito grande. Então, pessoal, olha, eu queria agradecer a vocês de todo o coração, vocês terem atendido o meu apelo, para estar aqui com a gente hoje, dando esse ar da graça, tá, da mulher no nosso podcast, falando do Dia Internacional da Mulher e de duas mulheres guerreiras que passaram pelo nosso SIGS e de vidas totalmente diferentes, mas que foram unidas lá dentro do SIGS para o mesmo ideal, né? De botar aquela unidade, botar o tijolinho, levar adiante. Que bacana, viu? Obrigado a vocês por terem vindo aqui. E eu queria agradecer a vocês, antes de agradecer, e entregar uma camiseta do nosso podcast. Usem por aí, faça propaganda, né? Eu queria dizer para vocês se inscreverem na nossa plataforma lá do YouTube, dá o seu like e assistam a gente também às terças-feiras, às 20 horas, na TV Onda Digital, canal 8.2. Nós estamos lá, pessoal, tá? E no YouTube, em todas as redes sociais, nós estamos presentes. Tanto lá no Instagram, no Facebook, TikTok, para todos os gostos, tá? E no YouTube, tanto na rede TV Digital, TV Onda Digital, nós estamos às 20 horas, com a transmissão lá do nosso programa, tá ok? Gisele, Sara, muito obrigado pela presença de vocês. E eu gosto de passar as mãos de vocês uma pequena lembrança do nosso podcast, que é uma camiseta, tá? Do nosso podcast, como lembrança, tá? Legal. Ó. Linda. Olha, amei. Por favor. Gisele, muito obrigado, tá? E depois a gente vai tirar uma foto, pô. Para encerrar, Sara, minha querida, olha, muito duvido tu usar isso lá no Tropical. Amei. E lá na ADAF, tá? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, tá? E vamos para frente. Vamos para frente. Obrigada, Coronel, pelo convite. Apareçam sempre que quiserem, tá bom? Manda um oi pra gente lá, a gente vem aí. Beleza? Tá legal. Gostaria de agradecer o convite,
né, de poder compartilhar essa experiência que marcou nossas vidas, né, e através desse nosso testemunho aqui, desse momento, que as meninas também que têm desejo de entrar nas Forças Armadas, né, eu dou maior apoio, né, que vale a pena. A gente passa por momentos difíceis, mas assim, o que fica, né, aquele sofrimento é passageiro, mas a lembrança, o crescimento, a oportunidade, né, que a gente tem de criar história é incrível. Muito obrigada. Que bom que vocês lembraram da gente, né? Sempre. Obrigada. Muito obrigada, Coronel, pelo convite. Eu reitero o que a Sara falou. Para mim é sempre muito bom falar do SIGS, relembrar o que a gente viveu lá. E falo novamente o que você falou aí. Quem tiver interesse em servir o Exército, vá em frente, estude, se prepare. Fácil não é, mas é muito recompensador. E para mim, capaz, foi uma experiência Depois do incentivo de vocês aqui, vai chover assim de voluntários. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E nosso Guerra na Selva Podcast se despede agora, pessoal. Um abraço e feliz Dia Internacional da Mulher. Selva!